A graça e a paz do Senhor, meu irmão, meu nome é Michele, você está aqui no canal Literalmente na Palavra. Para você que gosta de começar o seu dia com um devocional, uma palavra vindo direto do trono do Senhor para a sua vida, vem aqui, se inscreve no canal, aciona o sininho, porque todo dia de manhã nós temos aqui o Pão Diário. Um devocional onde nós vamos ouvir o que Deus tem para poder falar com a gente durante o dia e para nós meditarmos também. Hoje eu quero começar o nosso devocional, o nosso pão diário, com uma pergunta para você. Você já esteve a sós com Deus? Te pergunto também, há quanto tempo você não fica a sós com Deus? Por um acaso alguma coisa durante o seu dia está roubando esse tempo? E você já identificou o que é isso e ainda não tomou uma posição? Hoje nós vamos refletir no livro de Marcos, onde Jesus falava com os discípulos através de parábolas. E eles questionavam ao Senhor, ficavam fazendo muitas perguntas a respeito dessas parábolas. Às vezes você fala assim, irmã Michele, eu não estou conseguindo orar, eu não estou tendo tempo. Minha irmã, meu irmão, o tempo quem faz somos nós. E o tempo que a gente vai dedicar no secreto com o Senhor não é porque Deus precisa de nós, é porque nós precisamos dele. Não é para Deus nos ouvir, embora nós precisamos muitas das vezes levantar um altar de graça e adoração, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pelos livramentos também realizados durante um período, durante o dia. O nosso secreto é para nós simplesmente ouvirmos o que Deus tem para nós. Como você vai conseguir ouvir o que Deus tem para falar com você se você não entra no secreto com Ele? Se você não tem um tempo para Ele? E segundo, como você vai entender o que ele disse se você não tem conhecimento da palavra, se você não busca intimidade com o Espírito Santo? Hoje nós vamos refletir em cima do livro de Marcos, no capítulo 4. Eu vou ler a princípio do versículo 10 ao 12 e depois vou pular do 30 para o 34, para poder nos dar um entendimento maior em relação a essa palavra, amém? Marcos capítulo 4, versículo 10. Quando ele ficou sozinho, os 12 e outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Vamos agora para Marcos, ainda no capítulo 4, versículo de 30 ao 34. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podia receber. Presta atenção no versículo 34. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Nem preciso falar muita coisa acerca dessa palavra que nós precisamos meditar hoje, né, meu irmão? As parábolas foram um treinamento que Jesus fez com os seus discípulos. Deus só vai se revelar a nós estando sozinho conosco. Quando Ele fala com a gente em particular e a gente fica absolutamente sem palavras, sem questionar ao Senhor, é aí,
É nesse momento que ele começa a nos ensinar. Os discípulos, eles estavam confusos. Não a multidão, os discípulos que caminhavam com Deus, gente. Os discípulos, eles questionavam a Jesus, assim como muitos de nós, assim como eu, às vezes também questiono, assim como você questiona. Jesus constantemente dava explicações aos discípulos. Mesmo assim, os discípulos, eles não compreendiam as respostas. Sabe quando, meu irmão, que os discípulos começaram a compreender as respostas? Em João 14, 26, quando eles receberam o Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo já está aí em você. O Espírito Santo já está aqui em mim. O que mais você está esperando acontecer? Agora é com você. Agora é comigo. Somos nós que precisamos tomar uma posição e excluir algumas tarefas dos nossos dias, do nosso dia, para poder colocar Deus como prioridade. E como eu disse antes, não para que Ele nos ouça, e sim para que a gente ouça Ele, para que Ele revele a nós o que Ele tem planejado para cada um de nós. À medida em que você caminha com Deus, a única coisa que a gente sabe é que Deus não vai revelar tudo para a gente. Até porque se Ele revelasse, o nosso entendimento não caberia. Nós não conseguiríamos entender tudo, principalmente quando se trata de sofrimento, de dor, de lutas. Deus, à medida em que a gente vai se relacionando com Ele, Ele vai se revelar e revelar as vontades dele de acordo com a nossa maturidade espiritual. A gente só pode ser usado por Deus depois que a gente permitir que Ele revele as áreas mais profundas e escondidas do nosso próprio caráter. Quando você, meu irmão, você começa a se relacionar com o Senhor, ter intimidade com o Senhor, além de você dar a Ele um culto de ação de graça, além de você devotar a sua vida, colocar a sua vida nas mãos dele e esperar descansar nele, Ele se revela a você. E o que Ele quiser revelar a você vai ser revelado. Só que para isso precisa ter intimidade. Jesus nos revela tudo o que a gente tem mantido oculto dentro da nossa alma. E começa um tratamento contínuo. É todo dia. Não é porque você foi no culto no domingo que você vai ficar segunda, terça, quarta, o resto da semana sem ouvir a palavra, sem buscar o culto. É simplesmente uma reunião que você tem com o corpo de Cristo. O seu relacionamento diário com o Senhor é que vai elevar o nível de intimidade que você vai ter com Ele para que Ele se revele a você. Revele as coisas, os planos que Ele tem para você. Deus, Ele sempre quer se aproximar de nós. Nós é que não nos aproximamos dEle. Porque a gente vai colocando compromissos. Hoje não deu tempo, hoje eu não consegui. E quando você vai ver, meu irmão, o crente, ele não se afasta de Deus, ele vai se afastando. Guarda isso no seu coração. Eu já vivi isso na minha vida. Eu tenho propriedade para falar. Eu não me afastei de Cristo de uma hora para outra. Eu fui me afastando e assim é com você. Vigie. Você não vai se afastar de Deus simplesmente, amanhã me afastei de Deus. Não, você vai se afastando lentamente, mediante as escolhas que você faz durante o dia. Você acha que eu quero ler a palavra, orar todos os dias? Não, tem dia que a minha carne ela fala, não, fica na cama, descansa. Mas é um propósito que eu estabeleci. É algo que o meu espírito, ele precisa. É alimento. E isso vem com a prática. Vai orar sem querer, uma hora você já vai estar querendo. Vai ler a palavra sem querer, uma hora você já vai estar querendo. Vai ter comunhão com o Senhor, mesmo sem querer, ajoelha, vai orar. Se não conseguir ajoelhar, cante louvores. Ora deitado mesmo.
mas você precisa exercitar a sua fé. É como se fosse um músculo. Nós não somos um espírito que tem uma alma que está dentro de um corpo. O corpo você come, dependendo do que você come, você o deixa saudável ou não. A alma, se você alimenta, vai sobressair ao espírito. E é a mesma coisa o espírito. Se você não alimenta o seu espírito, como você quer viver em espírito e em verdade, como você quer que Deus se manifeste a você, como que você quer que Deus cure alguma área da sua vida, não tem como, gente. Uma noiva casa-se com o seu noivo. Vão ter intimidade aonde? Quando entrarem no quarto e fechar a porta. Quando estiverem sozinhos no secreto. Eles não vão ter intimidade na festa do casamento. Você concorda comigo? É assim o reino de Deus também. Você só vai ter intimidade com o noivo quando você entrar no teu quarto e fechar a porta. Quando eu digo entrar no quarto e fechar a porta, meu irmão, é no secreto. Eu não digo que tenha que ser dentro de um quarto e fechar a porta, não. É você entrar no local secreto e se derramar diante do Senhor, para que Ele te ouça sim, mas que você principalmente ouça a Ele. Medite nessa palavra hoje e pense aí o que está roubando o tempo de Deus na sua vida hoje. Faça uma reflexão durante todo o dia. Para você pensar em determinados momentos. Gente, olha o que eu estou fazendo com o meu tempo. O tempo que eu estou dedicando a um determinado conteúdo, a um determinado processo, a uma determinada vontade, algo que eu determinei para mim, eu poderia estar estudando a palavra do Senhor e vendo o que Ele tem para me revelar. Não tem jeito. E não tem mistério também. O que a gente precisa dentro de nós para nós buscarmos o reino de Deus e Ele se revelar a nós, nós já temos, que é o Espírito Santo. Agora só cabe a nós nos posicionarmos e querer alimentar o nosso espírito todos os dias com a comunhão com o Senhor e a palavra dele. Que você durante esse dia possa estar refletindo mediante essa mensagem. Que Deus abençoe o nosso dia e até amanhã num próximo Pão Diário. Amém.